Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje a gente vai estar falando a respeito de miscigenação do Brasil. Tá? Vamos listar alguns tópicos aqui, a cultura negra principalmente, as diferenças sociais que a gente tem e a cronologia de migrações. Tá? Esse termo miscigenação diz respeito a essa mistura de raças, essa mistura de etnias. A gente tem algumas classificações aqui que eu coloquei, como grande parte da população brasileira é autodeclarada parda ou negra, Então a população brasileira ela se autodeclara parda ou negra, principalmente. Claro que a gente tem outras declarações, mas essas são as que mais compõem a nossa população, com a maioria dos habitantes tendo origens fincadas nas raízes indígenas, Então, uma grande parte da população tem, dentre ali a árvore genealógica ali, as raízes indígenas, tá? A designação negro vem dos colonizadores, tendo assim a perda das identidades dos grupos étnicos, Na aula passada a gente falou de alguns grupos étnicos, que davam ali a composição da população naquela época, E aí, com a chegada dos colonizadores, eles designaram negro, Aboliram esses grupos étnicos, então a gente acabou tendo essa perda de identidade, tá? A gente tem também uns pontos históricos muito importantes para a gente entender, essa cultura negra, começando com a escravização, passando ali para o tráfico de africanos escravizados. Então é um outro processo que a gente teve não só com os indígenas, mas também com os africanos. Uma grande concentração dessa escravização, foi feita no Nordeste, principalmente por conta de ser o prepulsor, O início começou ali no Nordeste. A gente tem os ciclos econômicos ali, que são basicamente, o motivo também, um dos motivos, ou se não o principal motivo, para a gente ter essa escravização, para trabalhar nos processos desses ciclos econômicos. Com isso, a gente teve a abolição da escravidão, em 1888, que foi um divisor de águas naquela época, e até hoje, se a gente for parar para pensar. Porém, a gente ainda sofre com alguns problemas que a gente vai ver que tem desde aquela época, após a abolição, até hoje, Começando com a pouca oportunidade, dos negros, principalmente nas questões sociais, nas questões de mercado de trabalho, tá? Temos as diferenças sociais aqui, que é o ponto que ainda está acontecendo desde a abolição. Temos os pós e os contras. Eu listei alguns aqui que são os principais, os que mais aparecem a olho nu, que é o sistema de cotas na parte dos pós, Sistema de cotas e a criminalização do preconceito, Principalmente por colocar que é crime, A parte do racismo é um crime, Os contras é que a gente ainda tem a desigualdade social, querendo ou não, mesmo que a gente tenha evoluído, as sociedades tenham evoluído ao longo do tempo, a gente ainda sofre com essa desigualdade social, tá? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Preconceito racial é algo que ainda tem, infelizmente, a gente tem ainda esse problema enraizado na sociedade, Claro que antigamente era uma forma mais radical, Hoje em dia a gente tem isso, mas a gente não tem de uma forma tão notória, mas a gente deixa ainda falhar com esses problemas, E a diferença de salário entre homens e mulheres, que principalmente é algo que acontece na sociedade, Principalmente na sociedade brasileira a gente ainda tem essa diferença, Alguns países da África a gente também tem isso, mas falando do Brasil a gente tem essa diferença de salário, O homem ganhando muito mais do que a mulher, ou às vezes na mesma função, trabalhando da mesma maneira, fazendo os mesmos planejamentos, os mesmos exercícios, a gente ainda tem uma diferença, E quando a mulher é negra, a gente ainda tem um processo ainda maior, A gente tem as comunidades quilombolas, O que seria isso? São territórios organizados por negros que conseguiam fugir dos colonizadores e seu sistema de escravidão, Então esse território ele foi organizado por aqueles negros que conseguiram fugir dos colonizadores, naquele tempo de escravidão. Então eles começaram a criar comunidades, Mesmo depois da abolição, dos escravos, a gente tem os negros entrando nessa comunidade, porque era algo mais afetivo, próximo, porque estão todos os negros ali, ou os negros que conseguiram fugir e os que foram libertos na época da abolição. Então a gente acaba tendo uma comunidade bem próxima, um grupo étnico, tá? E a gente tem
as diversidades étnicas, né, que é onde chega principalmente aqui já na parte atual. Além dos indígenas, negros e brancos, nossa população é composta por diversas migrações ao longo dos anos. Entre as principais a gente tem os portugueses, italianos, alemães, espanhóis, japoneses e eslavos, tá? Essa diversidade étnica é o que compõe a nossa sociedade brasileira. Claro que a gente tem, sim, tem pessoas que têm descendente na China, tem pessoas que têm descendente na Holanda, né? Mas os principais, né, os que têm em maior quantidade, digamos assim, são esses daí, né? E é o que compõe, né, no caso, a nossa população, né? Uma diversidade muito grande da população, seja na cultura, seja na economia, seja nas atividades sociais, a gente tem uma diversidade muito grande, tá? Até o próximo vídeo.